Jesus. Aleluia. Lemos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, e disse: se tu és filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque também está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E disse-lhe também Jesus: está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Diga comigo: não tentará o Senhor teu Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, através da palavra. Eu recebo, Senhor, esta palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja senta-se e bate as palmas para Jesus. Aleluia. O Senhor colocou no meu coração este texto sagrado. Quando eu orava ao Senhor, o Senhor me deu esta mensagem, que há quanto tempo que eu não ministro essa mensagem. Nós somos tentados a todos os momentos da nossa vida. Cabe-se a nós sermos atraídos pela tentação. A tentação em si só é pecado quando nós somos atraídos por ela e cedemos a ela. Ou seja, em Tiago capítulo 1, versículo 14, aleluia, quando o engodo nasce, através de nós sermos atraídos pelo pecado, e nós sermos concebidos pela nossa consciência, que é uma palavra grega, ou consciência, e nós deixamos que o pecado ele seja consumado da nossa vida, aleluia, ele gera a primeira morte. Primeira morte diagnosticada quando nós cedemos à tentação e somos atraídos pela tentação, pela nossa consciência. Primeira morte, morte espiritual. Diga comigo: morte espiritual. Quando nós consumimos essa morte sobre a nossa vida, consumamos esta morte sobre a nossa vida, através do pecado, e o pecado ele sendo gerado, ele gera essa primeira morte, a morte espiritual. E nós vamos recebê-lo a consequência pelo fato de sermos consumados, ou seja, deixando que o pecado seja consumado em nossa vida, ele gera a morte também física. Porque nós sabemos que todos os pecados existe a consequência do mesmo. Quando nós consumamos o nosso pecado sobre a nossa vida, a morte primeira, fatal, que depois chega na física, afeta o físico, é a morte espiritual, ao qual nós nunca podemos deixar que ela seja consumada sobre a nossa vida. Entrando na mensagem, perceba, Paulo diz que Jesus, da sua natureza humana, vamos separar essa dicotomia. Jesus era 100% humano e 100% divino. Mas nem por isso, nem Cristo escapou da tentação. Nem Jesus escapou da tentação.
Nós aprendemos também neste texto como nós vencemos a tentação e como também o diabo, ele conhece a palavra, mas ele nunca se afirmou na palavra. Ele tem a palavra, mas nunca obedeceu a palavra. Ele tem a palavra, mas nunca aceitou a palavra. Ele tem a palavra, mas ele não tem a unção e a revelação profunda da palavra. Perceba neste texto sagrado que ele chega até Jesus para tentar. Nesta primeira tentação, ele usa Deuteronômio capítulo 3, versículo 8, a parte B do versículo, porque está escrito, Jesus disse para ele, para derrotá-lo, ele, porque está escrito, nem só de pão Satanás, aleluia, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação, era sábio dele que Jesus estava na sua natureza humana. Era sábio dele que Jesus tinha, aleluia, jejuado. E perceba neste texto sagrado que foi o Espírito de Deus que conduziu Satanás até o deserto da Judéia para ser testado, para ser provado. Tem circunstância na nossa vida, meus prezados irmãos, que Deus permite para provar a minha fé e a sua fé. Era sábio que Jesus era o enviado da parte de Deus. O ministério de Jesus já estava aprovado e dependente deste teste. Este teste é para mostrar para mim, para vocês, como vencer, aleluia, a hoste maligna, a tentação maligna deste mundo, quando nós temos a palavra de Deus sobre a nossa vida. A igreja bate palmas para Jesus. A gente aprendemos também neste texto sagrado. Jesus, ele vem enviado da parte de Deus. Se Jesus tivesse cedido à tentação, o plano divino de Deus teria ido abaixo. Você não estaria aqui nesta noite, aleluia, ouvindo a palavra, nem eu estaria aqui também ministrando a palavra, porque Jesus teria cedido à tentação, aleluia, Jesus teria sido vencido pelo tentador, porque nós não teríamos sido nesta noite, ou seja, seríamos primícia de Deus para testemunhar esta palavra de Deus, esta vitória de Cristo ao tentador nesta noite. Mas como vencer, meu irmão, a palavra? Como vencer, irmão Leonardo, a palavra? Ué, a palavra está aqui. A nossa bússola espiritual está aqui. Agora, quando nós deixamos os nossos desejos carnais, a nossa vontade, porque a nossa vontade é uma muitas vezes, mas a realidade é outra. Como eu disse para vocês, nós somos tentados quando nós somos atraídos. Este dia, eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a focá-lo na Bíblia. De repente eu recebi uma ligação, me desfocou da Bíblia. Aquilo tudo que tinha descido, aquela revelação que Deus tinha me dado naquele momento, que eu estava ali concentrado, eu perdi tudo, não me lembrava mais de nada, veio um apagão. E depois daquela ligação eu não voltei mais a meditar. E eu parei e me concentrei. E Deus me lembrou nesta palavra. Aleluia. Nós somos tentados quando nós somos atraídos. Perceba que quando nós começamos a olhar algo de Deus, ou ler a palavra de Deus, ou orar,
ou fazer outras coisas, com sementes espirituais, etc., entra aquele desânimo, entra aquela sonolência, aleluia. Nós somos tentados, como eu disse, a todo momento. Cabe a mim, a você, ceder a tentações. E para nós vencermos as tentações, aleluia, nós temos que renunciarmos do nosso eu, renunciarmos do nosso prazer, para termos uma vida de santificação diante de Deus. Ah, mas não é fácil. Não é fácil. Infelizmente, meus prezados irmãos, esses dias estávamos conversando que o mundo, ele sufoca o evangelho. O mundo sufoca a igreja. Muitos dizem que no mundo não tem nada para oferecer. Ao contrário, é no mundo que tem coisa para nos oferecer. Se fosse assim, todos os dias que nós pregasse a palavra de Deus, a alma seria convertida. Você vê que nós estamos num campo de batalha. Muitos vivem em uma crise, a vontade é uma, mas a realidade é outra. Mas ele não quer deixar essa vontade, ao dizer que nós não podemos viver a vontade, nós temos que viver a realidade, que a realidade é deixar os prazeres deste mundo, é deixar este mundo, é estar neste mundo, mas não viver o prazer deste mundo, viver a vontade do Senhor. Perceba que nem Jesus escapou, nem Cristo escapou da tentação, mas Ele ensina nesta noite para você, aleluia, como vencê-lo a tentações. A igreja bate palmas para Jesus. Como eu disse para vocês, o diabo, biblicamente, ele não pega pensamentos. Ele trabalha em cima de setas. Neste momento, ele direciona essas palavras tentando Jesus, tentando induzir Jesus. Era sábio dele que Jesus necessitava de fome, porque Jesus também estava na sua natureza humana, e a fome é uma necessidade básica e legítima que todo o corpo humano necessita de alimentar. Então foi neste momento que ele sentiu que Jesus estava aflito, sentiu que Jesus estava necessitando de alimentar, e foi neste momento que ele disse: eu vou lançar a seta, eu vou lançar, e é neste momento que ele vai cair, mas ele caiu, foi por terra, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Como eu disse para vocês, como Jesus derrotou o diabo, como Jesus venceu o tentador, através da palavra. Jesus disse para ele: nem só de pães viverá o homem. O ponto-chave que eu quero dizer para vocês, desta mensagem desta noite, foi a fome. Diga comigo, a fome foi o ponto-chave de um tentador tentar induzir Jesus ao pecado. As outras tentações que ele tenta, era sábio dele que Jesus não ia ceder a sua tentação. A segunda tentação, ele leva Jesus à cidade santa, aquela parte mais alta do templo chamado pináculo, que era a parte mais alta, e diz: se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo. Ele usa o Salmos 91, aleluia, 11, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele usa a palavra, os Salmos número 91, 11.
para mostrar a Jesus por que está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos o teu caminho. Jesus usa também para ele, aleluia, não tentará o Senhor teu Deus. Tem muita gente, já estou encerrando, fica tranquilo, tem muita gente fugindo da tentação do diabo e sendo, aleluia, o próprio tentador para si mesmo. Tem muitas pessoas tentando Deus, ou tentando a si próprio, ou tentando alguém, fugindo fora da vontade de Deus e sendo o próprio o tentador, aleluia, como também o Satanás, ele tem nos tentado para tentá-lo, nos induzir ao erro. E quando nós caímos nessa escassez, nós não podemos esperar, meu irmão, eu nem você podemos esperar a proteção de Deus, nunca podemos esperar algo de Deus, porque estamos tentando Deus fora da tua vontade. Diante deste texto sagrado que ele usa para induzir o Jesus, nós só temos a proteção de Deus dentro desses Salmos 91:11, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Para nós termos essa proteção de Deus, nós temos que estar dentro da vontade de Deus e dentro da palavra de Deus. Deus tem falado para muitos, Deus tem se revelado para muitos, e muitos não estão atentos à palavra do Senhor. Muitos, a palavra do Senhor tem tido como comichões, aleluia, aquele monte de bichinho dentro dos seus ouvidos, que não sente mais, sente aquela fobia, não tem mais, aleluia, aquele prazer de ouvir a palavra do Senhor. Então, como você quer ficar dentro da vontade do Senhor? Porque Jesus disse: aquele que me rejeitar e rejeitar as minhas palavras, eu também te rejeitarei naquele dia. Última tentações. O texto em foco diz: o tentador pega Cristo e mostra: tudo isso eu te darei, se me prostrar e me adorar. Agora eu pergunto para vocês, João capítulo 8, versículo 44. Por mais que o mundo anda da forma que está, desgovernada que está, ele não é a verdade. João 8, 44 diz: ele é homicida desde o princípio, na sua palavra só profere mentira, ele é mentiroso, isso é dele próprio, é mentiroso, é o pai da mentira. Ele ofereceu coisa que não era ele, que ele é criatura, quem criou foi Deus. Independentemente, meus prezados irmãos, que nós vivemos em um mundo decaído, aleluia, mas o diabo não é dono de nada. Por mais que andamos desgovernados, muitas mortes, muita corrupção, muito algo ruim, enfermidade, sensações injustificadas e etc., libertinagem, homicídio, fornicação, adultério, homicídio, mas eu quero dizer para você, Deus ainda habita, Deus ainda domina o céu e a terra, independentemente qual seja a situação. Nele não há verdade. Vocês cansou de ver pregadores na época: qual é o seu nome? Vai ficar dando papo, diabo, ele é mentiroso. Quem acredita nele é mais mentiroso do que ele. Vamos dizer assim: nele não há verdade. Ele diz:
tudo isso eu te darei, se me prostrares e me adorares. Jesus disse simplesmente para ele: chega, você não vai me derrubar. Eu estou interpretando o texto sagrado. Chega, vai, Satanás. Jesus disse: somente a Deus adorará e a Ele servirá. Vou repetir: somente a Deus adorará e a Ele servirá. Quando eu coloquei isso aqui para vocês, sabe por causa de quê? Adoração a Deus, resumido em um, é um só. Tem muitos crentes aí que diz que adora a Deus, sem fazer pré-julgamento. Adoração a Deus está no singular. Evangelho de Jesus em 1 de João, capítulo 1, versículo 15, quer ver? Em que sentido conotado dentro desta palavra que eu quero dizer para vocês? Não ameis o mundo. Agora você diz que aceitou Jesus e vive a dois Senhor, você adora um e aborrece o outro. Adoração a Deus somente, Jesus disse, está no singular: vai-te, Satanás, somente a Ele adorará e a Ele servirá. Vamos nos dizendo muito, é muito fácil ser crente. Eu vivi uma vida que eu vivi outrora dentro da igreja. É muito fácil. Vamos dizer, do mundo assim é fácil. É muito fácil. Mas quando nós olhamos este texto sagrado, nós aprendemos que a adoração a Deus é no singular. Resumindo, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus dizendo para ele: vai, Satanás, chega, somente a Deus adorará e a Ele servirá. A igreja bate palmas para Jesus nesta noite. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.